que essa reunião, informar que essa reunião vai ser gravada, certo? Então, todos, se alguém tem algum ponto contrário à gravação, por favor, informar, mas já deixando claro que a gente vai gravar essa reunião para que a gente possa disponibilizar no nosso canal do YouTube para as pessoas que não puderam, participar, possam assistir posteriormente, tá bom? Então, fazendo novamente a nossa apresentação, Otávio Carlos aqui, representante da OC Assessoria, junto da nossa equipe aqui, Tajane Medeiros, está participando da nossa reunião também. E o objetivo da reunião de hoje é fazer uma apresentação do Censo TUAS 2023, tá bom? Nós vamos fazer algumas considerações iniciais referente ao censo. Em seguida, nós vamos passar pela exposição dos questionários, onde hoje nós vamos expor os questionários do CRAS, CREAS, Serviço de Convivência e Família Acolhedora. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer o sinal aí pelo aplicativo, abrir o microfone, fazer a sua pergunta, que a gente vai estar esclarecendo durante a apresentação, tá certo? Então, vou só compartilhar aqui a nossa tela. Eu peço a todos que deixem o microfone no desligado, as telas fiquem à vontade para ligar. Quando tiver alguma pergunta, vocês podem fazer o questionamento, tá bom? Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês, né? Censo SUA 2023, orientações para o preenchimento. Bom, primeiramente, o calendário estava previsto a abertura do Censo SUAS no dia 16, ou seja, ontem, segunda-feira. Esse cronograma o Ministério já alterou, né? Então, é possível que haja essa mudança de datas, tanto de abertura quanto de encerramento, período de retificação. Então, nós sempre observamos esse cronograma lá na página do censo que está disponível, né? A gente vai compartilhar o link, que é essa página aqui. É a página de preenchimento do censo, onde vocês terão acesso a todos os formulários em PDF. Vocês mandaram o formulário do grupo, mas eu, enfim, apaguei o grupo, estou sem o formulário. Abre lá o link, você consegue baixar todos os questionários aqui, tá certo? E aqui, pessoal, ó, esse cronograma que a gente colocou na apresentação. Então, a abertura do censo, de todos os censos, eu acho que foi até melhor. Antigamente, começava abria gestão, depois CRAS, depois CREAS, eram 200 datas diferentes, enfim. Eu acho que foi muito melhor a unificação dessas datas, porque a gente sabe o prazo para todo mundo, enfim, fica bem melhor mesmo de trabalhar, tá? Então, a abertura está prevista para a próxima semana, o que não quer dizer que vocês já não podem iniciar o preenchimento de maneira física. Apenas o sistema ainda não está aberto. Mas o preenchimento, ele já pode ser iniciado, certo? O levantamento das informações, que a gente vai explicar aqui, os dados referentes aos atendimentos, enfim, tudo que é necessário, já pode pegar o formulário, digamos. Essa semana teve a reunião hoje, amanhã a gente se reuniu, vai se reunir e tal, já preencheu tudo. Quando foi segunda-feira, já lançou tudo no sistema. Seria um cenário bem interessante, tá? Então, a abertura dia 23, próxima segunda, e encerramento dia 5 de dezembro, tá? Entre o dia 5 e dia 8 é o período de retificação. A gente viu que errou alguma coisa, que mudou. Essa retificação, evidentemente, que ela não precisa ser deixada para o dia 5 ao dia 8. Ela pode ser feita, inclusive, durante o período que o censo está aberto. Finalizei o censo dia 26 de outubro. E aí eu quero fazer uma retificação. Eu posso? Posso. Até o dia 5 de dezembro você pode retificar. Pode entrar lá no sistema, mudar o que foi necessário e fazer a retificação, tá? Alguns lembretes importantes. O acesso ao preenchimento do questionário é feito do Censo SUAS, é feito pela senha do GovBR.
Então, o perfil é do SAA, que vocês já estão acostumados, certo? E o acesso é do GovBR, certo? Então, é necessário ter o perfil do SAA, né, adequado para fazer o preenchimento. Primeiro ponto, quem faz esse preenchimento no sistema? Geralmente, a equipe de vigilância socioassistencial do município ou as coordenações. Então, isso vai ficar a critério de cada município, certo? Geralmente, eu vou ter um profissional lá no município que vai coletar os formulários e lançar no sistema, tá bom? Pelas atribuições, que o censo é uma ferramenta de vigilância socioassistencial, então, pelas atribuições, aqueles municípios que possuem vigilância, a lógica é que a vigilância seja a responsável pelo devido recolhimento desses documentos e o preenchimento, o lançamento deles no sistema. Ou pode ser o coordenador da unidade. Quer falar, Jânio? Quero, era só para complementar. No caso de quem ainda não tiver o acesso, não ter certeza se o perfil já está adequado, pode entrar em contato com a gente para a gente poder verificar e, caso não esteja, já fazer o permissionamento. Isso, principalmente o pessoal da vigilância. Então, Otávio, no nosso município a gente não tem vigilância. Bom, então veja com a gestão, quem é que vai fazer o preenchimento? É o coordenador de cada unidade? Beleza, se for, ele precisa, como o Jane lembrou, ter o acesso. Não tem o acesso. A gente entra lá no SAA, faz essa atribuição, tá bom? Orientamos que o questionário seja preenchido manualmente, devendo conter a assinatura do responsável pelo preenchimento. Então, qual é o fluxo? Reúne-se a equipe lá do CRAS, ou do CRES, ou do serviço, ou da família acolhedora, faz o preenchimento em conjunto, aquela equipe, e os responsáveis assinam lá aquele documento que deve ser encaminhado via memorando ao setor responsável, uma cópia, evidentemente, outra fica guardada na unidade, tanto a cópia lá que foi preenchida fisicamente, quanto a cópia do sistema, certo? Essa não é a primeira vez que a gente faz essas orientações, então, com certeza, aí nos CRAs, nas unidades, tem o arquivo com os censos dos outros anos, tá bom? Pronto, a quarta orientação, que eu já falei, né, que os documentos precisam ser arquivados, tanto o físico quanto os eletrônicos, certo? Questão de recursos humanos. Lá no censo, a gente vai ver que tem um quadrozinho lá de recursos humanos. Não precisa preencher. Por quê? Porque esse quadro, ele vai vir direto do CADSUAS. Então, o que tem que ser feito é verificar o CADSUAS, a relação de recursos humanos de cada unidade. Por quê? Tem muita rotatividade de profissional, aquele profissional que saiu ou que porventura chegou, certo? Então, isso tem que ser atualizado previamente. Então, os setores de vigilância, as coordenações, já têm que buscar essa informação no CADSUAS, verificar a lista de recursos humanos, ver lá se está constando todo mundo, com o devido vínculo, com o devido início das atividades, ou aquela pessoa que se desligou, ele tem que ser removido da lista de recursos humanos, colocar a lata do término das suas atividades, fazer toda essa atualização prévia. Então, antes de preencher o censo SUS, eu já tenho que fazer essa atualização. Inclusive também dos endereços, local de funcionamento. A gente mudou de prédio. Então, você vai mudar toda a caracterização daquele prédio. Vai mudar o endereço, vai mudar as informações sobre estrutura. Então, toda essa questão de estrutura física, endereço principalmente, tem que já ser previsto no CADSUAS. E também recursos humanos, certo? Otávio, Diga. Otávio, só uma informação também que é importante, a gente precisa reforçar que as equipes, o ideal é que elas estejam montadas, né, informadas no CAD SUAS, conforme as equipes de referência mínima previstas na NOB RH SUAS, né? Porque a partir do censo é levantado o IDCRAS do ano, e esse IDCRAS ele é responsável pelo recurso do IGD SUAS. Então, no momento que o município ele não atende,
né? O preenchimento da equipe mínima das unidades vai comprometer os IDECRAs. Bom, as informações referentes ao volume de atendimentos, né, elas são a referência é agosto de 2023. Então, importantíssimo, esse RMA já está devidamente preenchido, informado, certo? Porque eles vão ser utilizados para referência. E algumas perguntas consideram as informações relativas aos últimos 12 meses, né? Nesse caso, você vai ser considerado o mês de preenchimento do questionário, ou seja, se eu estou em outubro, eu vou considerar de outubro desse ano a outubro do ano passado. Se eu estou em novembro, novembro desse ano a novembro do ano passado, certo? Então, esses são alguns pontos importantes. As principais mudanças, né? No centro de convivência, ele pergunta sobre a oferta de lanches, que não tinha no outro censo, e também da forma de financiamento e contratação de entidades. Pelo que a gente sabe, conhece dos nossos municípios, nenhum deles tem serviço de convivência conveniado com entidades, certo? Na gestão, a gente teve também algumas mudanças no bloco 3 referente à existência ou vinculação de outros conselhos vinculados à Secretaria de Assistência. A questão da identificação no território sobre a questão da violência sexual e trabalho infantil, realização de consórcios públicos com outros municípios, a questão do Conselho Tutelar, a articulação com a Defesa Civil e iniciativas voltadas a cooperativismos e ao empreendedorismo solidário. Na família acolhedora também a identificação principal dos motivos de acolhimento e as especificidades das características e características das crianças e adolescentes acolhidos, tá? Nós já disponibilizamos no grupo e vamos disponibilizar novamente, né? Isso aqui também são os contatos da vigilância do Ministério e também os links dessa página que eu mostrei para vocês, certo? Então, essa página aqui que a gente mostrou, ela está disponível para que vocês possam o link, né, para vocês possam acessar, ter acesso mais facilmente aos formulários e às outras informações, tá bom? Bom, então nós vamos agora passar para o formulário do Censo CRAS, e aí é importante que mesmo que vocês... Ah, eu sou do CRES, então vou já sair, só vou entrar no do CRES. Não, porque tem alguns blocos que praticamente são bem semelhantes, tá bom? Então vamos lá. Esse é o questionário que vocês devem imprimir e acessar no preenchimento. Então, ó, essa parte aqui da identificação, o próprio sistema ele vai puxar tudo do CAD suas. Então, esse endereço, essas informações têm que estar de acordo com as informações do CAD suas, tá? O bloco de estrutura física, a questão da quantidade de famílias referenciadas, horário de funcionamento. Então, assim, tem muita pergunta aqui, pessoal, que eu não vou ler todas as alternativas, porque muitas questões são bem, assim, objetivas e intuitivas, certo? Se alguma dessas perguntas vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem pedir que eu faça um detalhamento maior, que a gente explique melhor sobre essa informação, tá bom? A área de localização do CRAS, por exemplo, essa pergunta, urbano central, periférico ou rural? Então, isso aí vocês vão entender. Onde é que o CRAS está? O CRAS está no centro urbano, em um bairro no centro, né? Ou está num bairro periférico, um bairro de maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade? Ou é na zona rural? A gente não tem. Alguma pergunta, Marciano? Ou é porque seu microfone abriu sem querer? Abriu sem querer, que eu estava tentando instalar. Tá, vou desligar. Tá. Pronto. Certo? Situação do imóvel próprio, alugado ou cedido. Depois, o imóvel, ele é compartilhado? Bom, essa pergunta aqui, a gente, em tese, tem que responder não para todo mundo. E a gente sabe, a gente tem conhecimento dos municípios que a gente trabalha, nenhum dos municípios que a gente trabalha, ele é compartilhado. Até porque não é permitido que o CRAS compartilhe o seu local de funcionamento. Um lembrete importante: serviço de convivência,
o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, cadastro único, criança feliz, concessão de benefícios eventuais e acesso ao trabalho para aqueles que ainda têm, não são considerados compartilhamento. Por quê? Porque são serviços referenciados de proteção social básica que podem compor a unidade de referência que é o CRAS. O CRAS nada mais é do que essa unidade que referencia diversos serviços. O PAIF, o Serviço de Convivência, o Criança Feliz. Então, esses serviços eles podem ser executados na unidade do CRAS. Então, isso não é compartilhamento. Compartilhamento é a secretaria funciona junto com o CRAS. Aí é compartilhamento e não pode. Funciona o conselho tutelar lá junto com o CRAS. É compartilhamento e não pode, tá? Então, aqui, se fosse compartilhar, sim, atentar que muitas perguntas eles têm essas explicaçõezinhas, que foi essa explicação que eu acabei de dar sobre o compartilhamento, e também os saltos, tá vendo? Ó, ele diz, se você responder não, pule para a questão 8. Porque se eu estou dizendo que ele não é compartilhado, eu não preciso especificar com quem ele compartilha. Eu só preciso especificar com quem é o compartilhamento, se evidentemente ele fosse compartilhado. Então, eu vou atentar para esse salto. E também, pessoal, para as questões que admitem múltiplas respostas. Então, ele diz aqui embaixo, ó, então, atentar para esses negritozinhos em vermelho. Admite múltiplas respostas, exceto se marcar a primeira opção, tá? Então, aqui mais uma pergunta sobre o compartilhamento. Tem mais alguém aqui que está com algo? Sou eu. Inclusive, pessoal, quando a gente está preenchendo no sistema, quando a gente marca essa opção onde tem pule para a questão tal número, ele automaticamente não permite mais o preenchimento. E às vezes acontece dos técnicos entrar em contato, Jana, a gente está com dificuldade, não consegue preencher questão 7, por exemplo, porque na outra questão você marcou uma opção que mandou pular para 8. Então, não é problema no sistema, é porque nessas opções ele automaticamente não permite o preenchimento, a marcação. Perfeito. Bom, aí vem a descrição dos espaços físicos. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Cada sala só pode ser contabilizada uma única vez, tá? E aí vocês vão fazer o levantamento do total de salas que essa unidade tem e do tamanho dessas salas. E aqui vocês vão colocar o número de cada tamanho de sala, certo? Novamente, cada sala só é contabilizada uma única vez. Porque senão, tipo, eu tenho uma sala para mais de 30 pessoas, que também cabe de 15 a 29, que também cabe de 6 a 14, que também cabe 5, né? Então, eu ia colocar aí 5 salas, né? Em vez de 4 salas em vez de 1, tá? Então, lembrar disso. Otávio, como é que eu sei o tamanho dessa sala? Você vai imaginar cadeiras nessa sala, um exemplo. Se couberem 30 cadeiras nessa sala, então cabem 30 pessoas, né? Então, é mais ou menos isso que vocês vão tentar ajustar aí para ver a questão do tamanho, certo? Sala exclusiva da coordenação, equipe técnica ou administração. Não é a sala de atendimento, é aquela sala onde geralmente fica lá os computadores, os arquivos, os materiais da equipe, vocês vão contabilizar. Quantidade total de banheiros e aí os outros itens, recepção, cozinha, almoxarifado, etc. Assinala as condições de acessibilidade. Pronto, tá aqui. Otávio, a gente foi feita uma rampinha, o banheiro a gente alargou a porta um pouquinho, mas veja bem, só é acessibilidade de acordo com a BNT, digamos assim, aquela feita pelo engenheiro, certo? E pelo arquiteto. O banheiro tem que ser um tamanho necessário, tem que ter as barras na disposição específica, o vaso é um vaso específico, com altura específica. Acho que todo mundo aqui já foi do Ministério Público, né? Pelo menos em alguma audiência lá, quando a gente... Pronto. Lembre do banheiro lá do Ministério Público, né? Daquela unidade lá do Ministério Público, que tem até um botãozinho de emergência, a porta é bem larga, o banheiro é bem largo, tal. Então, assim... não, a gente tinha uma casa que é alugada, mas a gente mandou alargar a porta e botou as barras. Beleza. É acessibilidade, mas não de acordo com a norma da BNT, certo? A gente tem um batente, a gente colocou uma rampinha de madeira ou fez lá uma rampinha. Beleza. É acessibilidade, mas não de acordo com a BNT. Não.
Eu tenho um município que foi construída a sede própria lá do CRAS ou do CRES, e todo o prédio já foi previsto de acordo com a norma. Ok. Aí eu marco que está previsto de acordo com a norma da BNT. E se não possui, aí eu vou colocar lá que não possui acessibilidade. Por exemplo, tem um dos nossos municípios que mudou recentemente o local de funcionamento lá do CRAS. E esse novo local não tem acessibilidade. Inclusive, na nossa visita de assessoramento técnico, foi um dos pontos que a gente discutiu. Ó, não tem acessibilidade. Bom, tem 200 batentes lá nesse local. Tem batente na calçada para a varanda, para a área. Tem batente na entrada principal, tem batente no banheiro, tem batente da cozinha para a área externa. Então, assim, tudo isso tem que ser visto, tá? Indica os equipamentos e materiais disponíveis. Então, aqui, pessoal, vamos verificar que estão em perfeito funcionamento, né? Também aqui não preciso ler todos. Telefone, celular, impressora, enfim. Vamos verificar todos os itens que vocês têm à disposição, tá? Ricardo, só uma contribuição aí na questão dos equipamentos e materiais. Aí ele pergunta materiais disponíveis. Então, lá no meu CRAS não tem um data show exclusivo da unidade, por exemplo, mas tem um na secretaria que ele, no momento que é preciso, ele está disponível para o CRAS, para o CREAS utilizar. Está funcionando perfeitamente, então a gente marca que ele está disponível. Ele não pede que seja exclusivo, de uso exclusivo. Pronto. Aí a questão do veículo, né, de uso exclusivo ou de uso compartilhado, e aqui vejam que ele pergunta quantos, né, que aí tem que informar. Quantidade de computadores e quantos desses computadores estão ligados à internet. Geralmente todos os computadores estão ligados à internet, né? Hoje em dia praticamente. Bom, aí vem para o bloco 3, o PAIF. Indica as ações e atividades desenvolvidas no âmbito do PAIF. Bom, aí vocês vão sentar, vão ler todas essas atividades e marcar quais dessas atividades vocês fazem, tá? Exemplo, visita domiciliar, palestra, campanha ou evento comunitário, busca ativa para inserção, enfim, certo? Vão ler e listar todas que vocês desenvolvem. Então, muita atenção com essa resposta, porque aqui é onde você demonstra, de fato, como o PAIF está sendo executado, certo? É uma pergunta que admite, evidentemente, múltiplas escolhas. Tá? Aí vem para o volume mensal de atendimento. Conforme a gente lembrou, mês de agosto de 2023. Então, ele vai perguntar do número de pessoas que participaram de atendimentos coletivos, oficina com famílias e acompanhamentos em grupo, ações comunitárias. Aqui você vai fazer a distribuição por sexo e por faixa etária, de acordo com esse recorte que está sendo solicitado, 0 a 18, 19 a 59 e 60 anos ou mais, tá? Só uma contribuição também, né? Inclusive, no nosso monitoramento dos RMAs de agosto, nós identificamos que alguns municípios tinham informado atividades coletivas zeradas. E aí, nesse campo, vão entrar, né, as atividades das campanhas educativas, dos momentos que foram realizados fora da unidade CRAS, mas que a equipe responsável foi a equipe de referência. Então, é importante a gente atentar para isso. Não é só a atividade que não foi realizada no CRAS. De repente, uma atividade do Agosto Lilás foi realizada no serviço de convivência, numa escola, mas a organização foi da equipe de referência. Então, ela deve ser contabilizada também. Ok. Aí, questão 14. Você vai escolher 5 temáticas que foram mais frequentemente abordadas pelo PAIF no ano de 2023, tá? Então, aqui não tem, digamos assim, não tem resposta certa nem resposta errada. Vocês vão ver quais foram as 5 temáticas que foram mais abordadas aí no ano 2023, tá bom? Bloco 4, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, certo? Esse CRAS executa diretamente o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O que é a execução direta, pessoal? É quando o serviço de convivência acontece na unidade física do CRAS. Se o CRAS referencia, na verdade, todo o CRAS obrigatoriamente, quer dizer, não obrigatoriamente, porque tem municípios grandes que pode ter mais de um CRAS, né? Como a gente está gravando, vai colocar na internet, tem que fazer essas ressalvas. Obrigatoriamente dos nossos municípios, todos eles referenciam ou executam, tá? Então, se
acontece na unidade física do CRAS, então eu vou marcar sim. Se não, se ele não executa diretamente, ou seja, tem um prédio lá do serviço de convivência, o serviço de convivência tem o seu prédio específico, aí ele vai marcar que não, né? Que ele não executa diretamente, tá? Diante dessa resposta, ou eu vou pular para 17, ou eu vou responder as outras. No caso, se eu executo diretamente, ele vai me perguntar quais são as faixas etárias que o CRAS executa, o serviço de convivência. Quer fazer alguma pergunta, Nisete? Não, não, É porque o seu microfone estava quero aberto. não. No caso, o CRAS de Santo Antônio, no caso, o CRAS de Santo Antônio, ele não executa, porque tem a Isso. sede. Tem a série, ele referencia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos nossos municípios. Luiz É. Gomes. Luiz Gomes executa. O funcionamento do serviço de convivência está sendo executado, ele é executado diretamente lá no CRAS. Alexandria não. Alexandria, o CRAS não, o serviço de convivência é executado em outra unidade. E assim por diante, a gente tem vários municípios com as duas situações. Alguns que executam diretamente e outros que não executam diretamente, apenas referenciam. Tá bom? E aí, 17. Esse CRAS possui rede referenciada de serviço de convênio e fortalecimento de vínculos. Aí é o caso que a Anisete acabou de colocar. Então, você marcou lá em cima que não executa diretamente, e na 17 você marcou que sim, por outra unidade pública, certo? Então, todos os nossos municípios, nenhum é unidade conveniada, certo? Todos são unidade pública, ou seja, execução direta do município. Isso por quê? Porque o serviço de convivência poderia ser executado por uma OSC, certo? Que não é o caso, tá? Aí vamos adiante. A rede de referência do CRAS, a rede referenciada a este CRAS oferece serviço de convivência para quais públicos? Aí eu vou marcar as faixas etárias. Qual é o público que é executado lá do serviço de convivência? Com que frequência o técnico de referência do CRAS realiza visitas lá no serviço de convivência, né? Essa questão aqui, eu digo sempre assim, que o censo, ele é um momento de capacitação, que às vezes o próprio profissional pensa, vixe, eu deveria ir, né? Se está perguntando aqui quantas vezes eu vou, então é porque eu deveria ir, né? Então, quer falar, gente? Quero. Bem lembrada essa questão da capacitação, da reflexão no preenchimento do censo, que pronto, lá no bloco 3, quando tem que serviços, né, estão sendo ofertados pelo PAIF, por exemplo, ele Uhum. justamente nos orienta quais são as atividades que nós precisamos, enquanto E técnicos de deveríamos referência, ter, né? desenvolver na nossa unidade. Então, eles são faróis, não, né, para o nosso planejamento. Então, quando eu vou planejar, eu posso me reportar ao censo. O que é que eu deveria fazer? O que é que está previsto, né, lá no censo que eu deveria executar? Exato. Com que frequência, sim? Eu já vi, então, em relação às vagas, ele pergunta se todas as vagas são preenchidas exclusivamente por usuários encaminhados pelo CRAS, ou a maioria, ou a minoria, ou se são preenchidas independentemente. São desenvolvidas atividades com famílias, né? Se sim, diretamente pelo CRAS, ou apenas pelo SCFV, enfim, vai responder isso aqui. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas idosas, pessoas com deficiência idosa. Aí vamos lá. Aqui ele também já bota o lembrete, né? Que é a explicação que eu vou dar. O serviço, pessoal, o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência idosa, que é o que vai ser mudado março do ano que vem, não é isso, Jana? Se eu não me engano, o que está previsto, a tipificação já pelo cronograma que a gente assistiu, está previsto para ser mudado a partir de março do ano que vem, para ser implantado, né? A partir de março do ano que vem, vai ser mudado esse serviço para contemplar o Criança Feliz, mas não é o momento dessa conversa, né? Não vamos entrar nesse assunto. Exato, com o reordenamento, né, da Isso. tipificação, Aí, deve haver algumas mudanças, né, inclusive e no a gente está censo, né? aguardando. Mas como a gente está trabalhando o que a gente tem hoje, então veja bem. Por que eu faço a ressalva nessa pergunta? Porque quando a gente vai falar com os municípios, mas eu faço a visita a idoso, mas eu já visitei criança com deficiência. Não é, aqui ele coloca bem, ó, em negrito e em vermelho. Não são as visitas domiciliares do pai. Isso aqui requer o quê? O serviço, de maneira planejada,
com sistemática regular, com acompanhamento, com a realização do plano de desenvolvimento do usuário. Então, é um serviço específico, devidamente planejado. Eu tenho um público, eu tenho um planejamento, eu tenho uma periodicidade de trabalho para que eu chegue ao objetivo daquele serviço. Então, não é as visitas. Então, eu vou dizer bem sinceramente, dos municípios que a gente trabalha, eu não sei se algum executa. A maioria dos que a gente trabalha não executa esse serviço. Não é por falta de capacidade, assim, de vontade, de entendimento, é muito pela falta da capacidade de conseguir, né, atender ainda mais esse serviço, pela dificuldade da equipe e outros pontos que levam aos profissionais não conseguirem fazer, certo? Mas só atentar para isso. Se marcar não, ele manda pular para 24. Se marcar sim, você vai dizer a quantidade de usuários no mês de agosto de 2023 referente a esse serviço, tá? Adiante. Esse CRAS possui rede referenciada para a oferta desse serviço? Também seria o caso, a mesma pergunta que foi feita lá do Serviço Convivência. Seria uma entidade, um SC, etc., que a gente sabe que nenhum dos nossos municípios tem, tá? E aí ele pula para a questão 26. Equipe volante. Então, ele pergunta também se o município tem equipe volante. Nenhum dos nossos municípios também tem equipe volante. Então, vai marcar não e vai pular para 31. Se tivesse, iria marcar as outras questões que também não são nada difíceis. Então, a pergunta é o território de abrangência, os territórios atendidos, enfim. São pontos aqui também que detalham a equipe volante. Bloco 7, benefícios socioassistenciais. Em relação ao benefício eventual, aí vamos lá. Ele pergunta: concede o benefício, entrega o benefício, concede e entrega ou nenhuma das alternativas. Lembrando, o que é conceder? É se a decisão de fornecer ou não é feita pelo CRAS, certo? O que é entregar? É, digamos, foi concedido uma cesta básica. Aí a pessoa recebe lá no CRAS. Toda a decisão é na secretaria, mas ela recebe lá no CRAS. Então você só entrega, certo? Nós já tivemos Otávio, capacitação. Hoje não. bom dia. E é uma dúvida com relação a essa questão. Por exemplo, em alguns momentos aqui, a gente faz a concessão e envia para o pessoal pegar, por exemplo, um cheque de conta de energia na secretaria, né? E também a gente, às vezes, entrega a cesta básica aqui também no CRAS. Então, seria concessão e entrega do Concessão e benefício? entrega. Perfeito. A terceira opção. Vocês concedem e Terceira entregam. opção, né? É. Isso. Às vezes não é todos os benefícios, porque tem uns que é cheque, tem que ser assinado pelo Sim, por secretário, uma o questão mesmo. burocrática, né? Uma questão de logística, apenas a pessoa foi lá pegar o documento, digamos assim, na outra unidade, né? Mas Isso, outros benefícios isso. vocês entregam. Então, como tem mais de um benefício, então concede e entrega, Tá bom, obrigado. certo? E aí, ele, na 32, quais benefícios são ofertados? Situação de morte, nascimento, calamidade pública, vulnerabilidade temporária. E aí vão marcar quais desses vocês fazem o que vocês assinalaram, certo? Caso o CRAS oferte, no caso, o benefício eventual, em situação de vulnerabilidade temporária, informar quais. Então, ele vai perguntando. Se eu marquei que o município faz também a entrega de concessão de benefícios eventuais em situação de vulnerabilidade temporária, obrigatoriamente eu tenho que responder a questão 33, tá? Com relação ao benefício de prestação continuada, ou seja, o BPC, o que é que o CRAS faz? Também vai colocar aqui, se identifica, se faz busca ativa, etc, certo? E as outras opções. Cadastro único. O CRAS realiza o cadastro único? Sim ou não? Lembrando que é muito importante, contribui para o aumento do ID CRAS, que os CRAS realizem cadastro único, certo? Então, é importante isso. Otávio, mas a gente não faz. Posso conseguir fazer? Pode. Vai buscar a coordenação do CAD único, vai ver quem é o profissional que vai fazer isso lá no CRAS, vai passar por uma capacitação bem simplificada de acesso ao sistema, vai fazer o cadastro para acesso ao sistema para que esse serviço possa ser executado também lá no CRAS, certo? Então, se executa, ele vai questionar. Se não executa, manda pular para 40.
Se executa, ele vai perguntar o volume de atendimento, onde vocês vão colocar aí também, de acordo com agosto de 2023, certo? Quanto tempo dura esse atendimento, se são feitas ações específicas para atender as demandas de revisão cadastral, se quais situações, com que frequência a equipe faz as visitas domiciliares, certo? Tudo isso referente ao CAD1. Bloco 9, Programa Bolsa Família, mesma coisa, né? Ele vai fazer as perguntas relativas ao Programa Bolsa Família. O que é que o CRAS faz relativa às orientações do Programa Bolsa Família? Se ele faz informação individualizada sobre as regras do programa, se emite declaração de troca de responsável familiar, se realiza manutenção do benefício diretamente nos BEC, enfim. Então, tudo que for referente, vocês vão ler todos esses pontos e verificar o que é que o CRAS faz relativo ao programa Bolsa Família. Também uma pergunta que admite múltipla marcação. E relativa às famílias em descumprimento de condicionalidade. A gente sabe que é uma das atribuições específicas do CRAS atender às famílias em descumprimento de condicionalidade do Bolsa Família, certo? Então, aqui eu vou fazer. O CRAS faz, se marcar essa primeira, pelo amor de Deus, vai receber um contato da assessoria técnica para saber por que marcou a primeira resposta, né? Então, faz esclarecimento às famílias, faz fornecimento de interação com as escolas, enfim. Quer falar, gente? Não. Bom, então vai listar ler todos esses pontos e verificar. Então, assim, eu acredito assim, durante todo esse tempo a gente já fez capacitação de SIG-PBF para todos os municípios, inclusive descentralizando o acesso ao SIG-PBF e ao SICOM, né? Principalmente o SICOM, que é onde se trata das condicionalidades, mostrando lá a questão do recurso, acompanhamento familiar, todas essas questões a gente já fez, eu acredito, com todos os municípios, certo? Esse CRAS executou o programa Criança Feliz em agosto de 2023, certo? E aí vai responder com equipe exclusiva, com equipe do PAIF, no caso, todos são, acredito, com equipe exclusiva. Gestão do território. As áreas que o CRAS abrange, né? Isso aqui é mais para aqueles municípios que têm mais de um CRAS. Então, ele vai ali informar qual, geralmente, o município vai colocar todas, né? Ou se a depender do CRAS, por exemplo, a gente tem um município que tem 2 CRAS, né? Que é Jucurutu, não é isso? Era esse lembrete que eu ia fazer. Que aí lá, tipo assim, ele vai colocar, tipo assim, tem um CRAS que atende a maior parte ou é meio a meio. Então, isso vocês vão ver lá para poder ter essa resposta compatível, certo? Quais mecanismos de participação são utilizados nessa unidade? Se possui, se o usuário participa, se não participa, né? Vamos colocar aqui esses pontos. 45. Há povos e comunidades tradicionais no território de abrangência do CRAS? Vou lembrar, por exemplo, Luiz Gomes. Luiz Gomes tem uma comunidade quilombola, devidamente reconhecida. Então, lá ele vai informar sim, se não, ele vai pular para 47, e se sim, ele vai dizer que tipo de comunidade tradicional. E tendo comunidades e povos tradicionais, é importante que a questão dos GPTEs, né, que hoje é uma discussão muito fortalecida pelo Ministério, a necessidade de estarmos desenvolvendo atividade com essas comunidades, com esses povos, e a população cigana, Isso. Seu áudio travou um pouquinho, mas acho que deu para a indígena, gente compreender, Ju. assentamentos rurais, os agricultores familiares também são populações tradicionais, então é importante atentar para essa. Quem é que configura para a gente poder identificar no censo? Uhum. E aí ele pergunta se. Pois é, essa pergunta aqui eu fiquei até na dúvida se está errada, certo? E eu fui olhar no censo 2022 e não tem essa pergunta, né? Não sei se você tinha visto, Jana. Que ele pergunta aqui, em 2022, esse CRAS atendeu algum dos povos, comunidades nacionais abaixo listados? Eu vou até ficar devendo, pode ter sido um erro de digitação, ou saber se eles querem mesmo 2022. Lá no manual não tem a referência, a explicação se é mesmo 2022, certo? Mas eu não sei se ele está querendo realmente saber se é 2022 ou se foi um erro de digitação, tá? Como foi realizado o atendimento a esses povos, né? Para o atendimento às comunidades nacionais, a equipe de referência do CRAS possui, aí vai
também verificar aqui capacitação, diagnósticos, enfim, o que é que o CRAS tem algum desses itens aqui, tá? E aí, pessoal, vem o quê? Indica as ações de articulação desse CRAS com os seguintes serviços, programas ou instituições existentes no município. Bom, esse quadro, nenhuma dessas linhas podem ficar em branco, tá? Ou marca alguma dessas áreas, ou mais de uma, lembrando que pode marcar mais de uma, ou vai marcar que o serviço não existe. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma outras unidades da rede de proteção social especial. Por exemplo, lá o município só tem CREAS, não tem família acolhedora, não tem mais nenhum equipamento de proteção social especial. Então, aqui nessas outras unidades de rede de proteção social especial, ele pode marcar lá no final que não, que o serviço não existe no município. Os demais, ele vai dizer, com as unidades de proteção social básica, eu possuo os dados de localização, eu recebo usuário e encaminho o usuário, ou recebe usuários encaminhados por esse CRAS, ou encaminha usuários para o CRAS, acompanha os encaminhamentos, realiza reuniões periódicas, troca informação, realiza estudo de caso em conjunto, ou desenvolve atividades em parcerias. Então, eu posso marcar todas, ou posso marcar uma, duas, ou quantas forem, tá? Ou, se o serviço existe e eu não tenho nenhuma articulação, eu vou marcar aqui que não tem uma articulação. E se o serviço não existe, eu vou marcar que o serviço não existe no município, tá? Vou colocar bloco 11, gestão de pessoas, vou dizer a coordenação, se é exclusiva ou se é exercida por algum técnico ou se não há coordenação. E depois eu vou para o bloco de recursos humanos, que esse bloco não precisa ser preenchido, tá? Como eu falei no início, esse bloco vai ser preenchido diretamente com a lista de recursos humanos do CADSUAS, tá bom? Não precisam se preocupar em estar coletando CPF de todo mundo e tal. Diga aí, gente. Pronto, era só para complementar o preenchimento que vai ser competência, né, no censo, seriam quais as principais serviços e atividades, né? Então, se aquele educador que está lá de nível médio, se ele é da equipe de referência do PAIF ou é do Criança Feliz, por exemplo. Perfeito, E bem se a- lembrado já. Que aqui, ó, nesse ponto final, ele diz qual é a atividade principal, né? E aí ele lá aqui no serviço, ele vai dizendo quais as atividades que você vai selecionar para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho lá o recepcionista, o auxiliar administrativo. Então, a atividade principal dele é o quê? Atividade de gestão administrativa. Ah, eu tenho lá o técnico de referência do assistente social. A atividade principal dela é o PAIF. A segunda, ela é a referência do serviço de convivência. Então, aí vai colocar a segunda como serviço de convivência, tá? Bem observado aqui nesses itens. Então, é importante que vocês possam colocar o nome do profissional aqui, não precisa colocar os outros dados, que já vai puxar do CADSUAS, mas que marquem aqui essa atividade principal que ele desenvolve, de acordo com essa tabela que está colocada aqui. Bom? E a última parte, a parte da identificação dos responsáveis pelas informações e o responsável do órgão gestor, né? Pelas informações declaradas, tá certo? Isso aqui também vai para o sistema. Alguma pergunta sobre o censo CRAS? Podemos Não, partir. Otávio, pode prosseguir. Até Vamos. então, Eu as tenho uma pessoas pergunta, rapidinho. Aqui em Jucurutu, como você falou, a gente possuímos dois CRAs, né? E um Isso. deles é onde fica o serviço de convivência funciona. Então, tudo referente ao serviço de convivência vai estar só no censo do CRAS 2. Seria isso? Isso, exatamente. Um vai colocar que não executa e o outro vai colocar que executa diretamente. Pronto. Aí na outra parte falava que também referenciava, né? No caso, a gente referencia alguns usuários também, porque a gente tem diferentes áreas de abrangência, a gente só não executa. Então, essa parte a gente pode preencher, né? Pode sim, exatamente. Pois tá bom, então. Obrigado de novo. Não, Otávio, pois não. na questão 50, as unidades convencionadas, a minha dúvida Conveniada. é conveniadas. Quais seriam as aqui, né? Elas aqui.
Unidade conveniada era se você tivesse um OSC que executasse serviço de convivência, certo? Uma entidade que tenha registro no conselho que execute algum tipo. Agora, bem lembrado, tem muitos municípios que têm entidades que têm registro no conselho. E essas entidades, às vezes, executam. Foi até um ponto a refletir. Então, alguns municípios têm unidades conveniadas, agora que. Ah, não, mas conveniada teria que ter um convênio com o município, receber recurso do município. Volta ao que eu disse antes, certo? Então, seria o quê? Alguma entidade, um SC, que tivesse um convênio com o município, que recebesse recurso do município para executar algum serviço referenciado, né? Serviço de convivência, criança feliz, o outro serviço convenial, o serviço de proteção social básica no domicílio, etc. Entendeu? Que no caso não tem, certo? Nenhum dos nossos municípios faz esse repasse para a entidade. Entendeu, Marcelo? Entendi. Obrigada. Não. Vamos para o CREAS. Então, o censo CREAS. A parte inicial, pessoal, é a mesma, então não vou repetir, certo? Sim, só o tipo do CREAS. Nosso município não possui nenhum CREAS regional. Todos são CREAS municipais, tá? Então, aqui no 1, tipo de CREAS é CREAS municipal. Então, você já pula para a questão 2. Isso aqui não tem CREAS regional, certo? Então, a parte da estrutura física também é a mesma coisa, próprio, alugado, cedido, certo? O tipo, se é compartilhado ou não, a gente também já esclarece que nenhum é compartilhado, é o mesmo esclarecimento que a gente fez lá no CRAS, tá certo? A descrição do espaço físico, a mesma coisa, quantidade de salas, quantidade de banheiros, recepção, cozinha, almoxerifado, espaço externo, mesma coisa, tá? Condições de acessibilidade, a mesma coisa que a gente explicou também, norma da ABNT, sem norma da ABNT ou sem acessibilidade, tá? Equipamentos e materiais disponíveis, a mesma orientação que a gente deu no CRAS, né? Televisão, data show, veículo, certo? Mesma coisa. Quantidade total de computadores também, é mesma resposta. Aí vem, em paralelo, lá eu respondi no CRAS, eu respondi Python. Aqui eu vou responder Python. Então, a mesma orientação. Vou ver o que é que eu faço dessas orientações e aquilo que Jane colocou, da reflexão, do que eu tenho que fazer, das ações que devem ser realizadas pelo serviço, tá? Aqui, 12. As situações no quadro abaixo, o CREAS ofertou atendimento pelo PAIF, né, nas seguintes situações do ciclo de vida nos últimos 12 meses. Aí lembrar daquilo que a gente colocou, os últimos 12 meses. Aí eu vou verificar, vou pegar um exemplo. Abuso sexual e violência sexual, nos últimos 12 meses, eu tive? Eu atendi? Tive. Foi criança adolescente? Foi. Aí eu vou marcar aqui. Foi mulher adulta? Não. Foi homem? Não. Foi idoso? Não. Pronto. Então, eu vou pegar um por um desses itens. Tráfico de pessoas. Vou dar esse exemplo aqui. A gente não tem conhecimento que nos nossos municípios tenha tido algum desses casos. Então, tráfico de pessoas, vou colocar lá. Não atende esse tipo de situação, certo? Não atendeu, nesse caso, nos últimos 12 meses, tá? E aí por diante. Lembrando, nenhum desses itens pode ficar em branco, tá, pessoal? Ou marca o que teve, ou se não teve, marca lá que não teve, tá? Bloco 4. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida ou PSC. O CREAS realiza o serviço, sim ou não? Se não, vai pular para 22, ou seja, eu não tenho como detalhar isso aqui. E se eu realizo, eu vou fazer todo o detalhamento. Do total de adolescentes em agosto de 2023, lembrando a referência, quantos cumpriram pela primeira vez? Ou seja, quantos foram cumpridos pela primeira vez? Aí eu vou estar colocando liberdade assistida, masculino, feminino, prestação de serviço comunitário, masculino, feminino. Lembrando, a 14 é do cumprimento pela primeira vez, tá? A frequência que normalmente cada criança e adolescente é atendida pelo CREAS,
e indica as ações que são realizadas no âmbito da liberdade assistida. Também a mesma reflexão que a gente fez sobre o PAF, sobre o PAEF, eu vou colocar aqui, certo? Tem todas essas opções que vocês vão analisar e quais estão sendo realizadas, tá? Indica abaixo a frequência com que cada adolescente cumpre a PSC, aqui a gente já está falando da PSC, lá em cima a gente estava falando da LA, certo? Indica os principais locais onde eles cumprem as PSC, biblioteca, hospitais. Esse dia a gente estava no município, onde estava sendo feito no CRAS do município. A frequência e quais quais atividades são realizadas pelos adolescentes, serviços administrativos, limpeza, conservação, enfim. E aqui, quais ações são realizadas no âmbito pelos profissionais do CREAS no âmbito da PSC. Também a mesma coisa. Então, cada serviço, você vê que ele pergunta quais atividades que são realizadas, tá? Bloco 5, serviço de abordagem social. Então, aqui eu vou marcar se eu faço com equipe exclusiva, sem equipe exclusiva, ou se eu não faço. Então, a mesma coisa lá que a gente explicou do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Então, aqui não é, porque eu vi uma pessoa na rua uma vez e fiz uma abordagem. Não, é se eu tenho o serviço especificado com equipe, ou mesmo que sem equipe, mas com planejamento, com as atividades exclusivas para esse serviço, que é a abordagem social, tá? Então, no caso, no município, a abordagem social indica quais atividades, então, vai listar aqui quais atividades, se faz a buscativa, se elabora relatórios, se realiza estudo de casos, se define procedimentos comuns e complementares ao serviço, etc. Quais atividades o serviço de abordagem social realiza? Também vai marcar aqui as opções. Quantos dias por semana? Quais os períodos? Se há algum tipo de parceria, que é a questão 27. Como são definidas as áreas? Como os serviços de abordagem atuam para atender crianças e adolescentes em situação de rua desacompanhados, certo? Alguém quer falar? Oi. Alguma pergunta? Foi só um áudio aqui que vazou. Bom, bloco 6, Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosos e suas famílias. Então, esta unidade oferta esse serviço. Então, a mesma coisa, é o serviço de acordo com o que está na tipificação, tá? Então, o serviço sim ou não, com equipe exclusiva ou não. O serviço, ele é executado exclusivamente no domicílio, na unidade, em ambos. Aí vai colocar também o total volume de atendimentos em agosto. O serviço, ele possui para capacidade para atender quantos usuários por turno, quantos dias por semana o usuário frequenta o serviço, em média, quantas horas por dia, e indique quais atividades são realizadas, né, no serviço, certo? Também mesma coisa que a gente fez dos demais. Benefícios e cadastro único, então ele faz a mesma pergunta também semelhante ao CRAS, relativa ao benefício eventual, se concede, se entrega, se concede entrega, qual tipo, se realiza cadastramento único também no CRAS, no CREAS, desculpe, certo? E se esse CRAS, se esse CREAS realiza cadastramento de população em situação de rua, tá? Gestão do território. O território de abrangência do CREAS, os nossos municípios, todos os municípios só tem um CREAS, né? Nenhum município tem 2 CREAS, então é um município inteiro. E aí a mesma pergunta também relativa a comunidades tradicionais. Se atendeu povos e comunidades tradicionais e tal. Quais mecanismos de participação dos usuários e a tabela da articulação. A mesma coisa lá do CRAS. Vai pegar serviço por serviço e vai dizer qual o grau de articulação, lembrando que pode marcar mais de uma, e caso não tenha, o serviço vai marcar que não tem,
e caso não tenha articulação, vai marcar que não tem articulação. Ou não tem articulação, ou não tem um serviço, tá? A questão do coordenador também é idêntica à do CRAS, e a parte dos recursos humanos, idêntica à do CRAS, que Jane lembrou bem, colocar o nome e o sobrenome do profissional e indicar lá nas duas últimas colunas quais as atividades principais, de acordo com a tabela aqui da próxima página, tá certo? E a identificação dos responsáveis. Alguma pergunta do censo CREAS? Vamos ao serviço de convivência. Lembrando, esse censo do centro de convivência é só para aqueles municípios onde o centro de convivência não é executado pelo CRAS. Aquele que é executado diretamente pelo CRAS não é necessário preencher, certo? Então vamos lá. Identificação, a mesma coisa. Caracterização da unidade, todas são municipais, a gente não, né, não tem estadual. A localização, também governamental, não temos nenhum município que oferta através de organização da sociedade civil, certo? Então, já vou pular para a questão 5, né? Horário de funcionamento, se tem atividades no final de semana, situação do imóvel, faixa etária que são atendidas, se o imóvel é compartilhado ou não, lembrando, se ele é compartilhado ou não, se não, a gente já pula para a questão 11, se é compartilhado, aí eu vou colocar lá, lembrando, aqui ele faz aquele lembrete que a gente já disse, ó, atenção, se o serviço de convivência é ofertado no CRAS, ele já é capturado pelo questionário do próprio CRAS, você não deve preencher esse questionário do centro de convivência, certo? Porque às vezes a gente pergunta, a gente compartilha com o CRAS. Não, não é compartilhado, é executado diretamente na unidade do CRAS, aquilo que a gente já explicou. O local de funcionamento da unidade, né? No local de funcionamento da unidade, são prestados serviços e atividades de outras políticas públicas, certo? Aí, se sim, vai marcar qual dessas atividades. E se é utilizado outros espaços físicos. A maioria dos municípios utilizam, né? Quadras, ginásios, praças, para atividades do serviço também. Se essa unidade inclui orientações religiosas no desenvolvimento do serviço de convivência, aqui geralmente também, pelo que a gente já orientou e tem conhecimento, não, né? Não são. Se tem sala exclusiva da coordenação ou equipe administrativa, e se sim, a quantidade. Aí vai os serviços e atividades, mesma coisa, visita, palestra, atividades lúdicas, né? Vai colocar aí quais atividades vocês desenvolvem. E se essa unidade é referenciada pelo CRAS, certo? Se sim, vai responder com que a periodicidade o técnico do CRAS faz a visita lá a esse centro de referência e quais as atividades de referência dos técnicos de referência do CRAS utilizam para acompanhamento do centro de convivência. Em relação às vagas, ele pergunta também como é o preenchimento dessas vagas. Em geral, como é identificada a situação prioritária do serviço de convivência. Se são desenvolvidas atividades socioassistenciais com as famílias. E qual a capacidade máxima de atendimento, certo? Quanto tempo, em média, os usuários participam do serviço, certo? Aqui um total de meses, você vai colocar quanto tempo ele permanece. Em média, quantos dias... Sim. Alguma pergunta? Bom, em média, quantos dias o usuário frequenta a unidade? Então, quantas vezes por semana, né? Um dia a cada mês, um dia a cada quinzena, um dia por semana, 2 a 3 dias por semana, e vai colocar essa frequência. Em média, quantas horas por dia? E indica as atividades que são realizadas. Tá? A oferta de lanche, que foi uma das novidades, pega qual tipo de lanche e como é o preparo desses alimentos. Se são alimentos prontos ou se são preparados, se é terceirizado, se é a própria unidade que prepara. Certo? Os temas normalmente discutidos com os usuários do serviço de convivência. A parte da gestão, né? A organização, pergunta se tem a organização da sociedade civil com termo de parceria.
nenhum dos nossos municípios tem, e quais são as formas de financiamento, que no caso não tem essa forma, que não é feito esse financiamento, certo? A questão da coordenação e o quadro, a mesma orientação que a gente deu, nome e a indicação da função. No caso aqui, nem precisa, porque é só... não, o serviço de convivência não tem aquela questão da atividade principal, então isso aqui nem precisa colocar, certo? E, por fim, identificação do responsável também igual aos demais. Então, as perguntas aqui no chat, né? Deixa eu ver ou não. Tem. Não. Bom. Família acolhedora. Então, a parte inicial idêntica, certo? Governamental. Todos são governamental, então a gente já pula para a questão 6. Assinala o conselho que o serviço possui inscrição, se tem inscrição no conselho de assistência, ou no de direito, ou outro conselho. Só uma contribuição, Otávio. Essa pergunta ela é importante para que a gente possa refletir. O fato do serviço ele estar sendo executado pela secretaria não significa que ele não deva ter inscrição, tanto no Conselho de Assistência quanto no dos direitos da criança e do adolescente, né? Porque é um serviço bem específico, público, em situação de vulnerabilidade, e ele precisa ter essa inscrição, os conselhos precisam ter conhecimento de como ele está sendo executado. Perfeito. Então, em casos de serviços regionalizados, a gente tem os municípios que têm a família acolhedora e são regionalizados, né? Então, por exemplo, Santo Antônio é regionalizado, Tangará é regionalizado, eu acho que Goianinha não é regionalizado. Mas aí, por exemplo, Santo Antônio, ele vai colocar aqui quais são os municípios que são atendidos. Vai colocar o nome do município lá em Santo Antônio, que foi feito um acordo de cooperação com os municípios da comarca. Então, é Várzea, Serrinha, Passagem e tem mais outro... Chega... Espírito Santo... Espírito Santo. Lagoa de Pedras. É Lagoa de Pedras. Lagoa de Pedras. Lagoa de Pedras? LP, Lagoa de Pedras. É de Santo Antônio também? Tá certo. Anilson é da equipe. Pronto. Aí aqui, ó, vai colocar o total de municípios e ele vai perguntar o nome dos municípios, tá? Esse serviço é regulamentado, todos os municípios que eles regulamentaram, né, através da lei, pergunta se por lei ou por decreto. Aí pergunta aqui relativa ao se permite a permanência de jovens após os 18 anos, se o serviço já, na verdade ele pergunta em que ano o serviço foi implantado, se existe repasse ou subsídio para a família acolhedora e qual é o valor desse subsídio. E se existe algum outro tipo de apoio não financeiro, né? Se alguma outra coisa é dada àquela família. E se o serviço possui delimitação do perfil de acolhidos, certo? No caso, idade ou algum outro perfil. Há famílias acolhedoras que aceitam acolher grupo de crianças ou com grupo de irmãos, né, afetivos, né? Às vezes 2 irmãos, 3 irmãos, se há essa possibilidade. Aí a caracterização dos acolhidos, né? Se no momento, quantas crianças e adolescentes estão sendo acolhidas pelo serviço, se há, né? Se sim, vai colocar. Quantas crianças foram acolhidas nos últimos 12 meses, entre outubro, aí aqui ele já diz, outubro de 2022 e setembro de 2023, caso não tenha, vai marcar 0, né? E aí ele vai pedir o detalhamento, o sexo e por faixa etária. Das crianças atualmente acolhidas também, quantas deles vieram encaminhadas de outros locais? Para colocar também aqui essa informação. E caso tenha a criança ou adolescente atualmente acolhida que vieram de outros países, indique quantos e a nacionalidade. Não é o caso, né? Das crianças e adolescentes que estão acolhidos nesse momento, informe o tempo que eles estão no serviço. Então, mês, enfim, vai colocar aqui o tempo. Se a criança ou adolescente hoje, nesse serviço, possui algum tipo dessas características, deficiência, transtorno mental, vai olhar essas características.
em relação à cor, em relação ao motivo do acolhimento. Então, vai ter todas essas opções aqui para listar quais motivos dos atendimentos, o total, né? Nos últimos 12 meses, quantas crianças, adolescentes desse serviço retornaram à família, foram encaminhadas para suas famílias extensas, foram encaminhadas para famílias adotivas, também eu vou estar colocando aqui. Quantas crianças e adolescentes desse serviço foram acolhidas após terem sido reintegradas às suas famílias naturais de origem, ou a família extensa, ou após encaminhadas para a adoção. E aí também mais detalhamento dessas crianças. São filhos de pais privados de liberdade, enfim, vai listar aí quais dessas opções. Quantas crianças e adolescentes são oriundos de famílias beneficiárias do Bolsa Família e quantas têm renda inferior a um salário mínimo, tá? Serviço de acolhimento. Então, indique quais atividades abaixo são promovidas pela divulgação do serviço de acolhimento. Em relação à capacidade inicial das famílias acolhedoras, também vai, desculpe, a capacidade não, a capacitação, né? Então, a quantidade de horas dessa capacitação, aí vem o detalhamento sobre a seleção das famílias, sobre a formação inicial, sobre o acompanhamento das famílias acolhedoras. E indique das atividades abaixo quais são promovidas sistematicamente pelo serviço de acompanhamento das crianças e adolescentes acolhidos e das famílias de origem. De todas essas opções também, acompanhamento escolar, acompanhamento de saúde, enfim, todas essas opções. Em relação à saída das crianças, para o retorno à família de origem ou encaminhados para a família adotiva, marco das alternativas, qual o melhor descreve como esse processo tem sido realizado. Aí vai verificar dessas opções aqui. Informar quais ações são realizadas pelo serviço, pela família acolhedora, para preparar os adolescentes acolhidos para o desligamento por maioridade. Se o serviço possui instrumentais específicos, se a família acolhedora tem o termo de guarda da criança e com que frequência, em média, cada família acolhedora com criança e adolescente acolhida é acompanhada. Pode falar. Só uma contribuição em relação ao item 38, que pergunta sobre os instrumentais. Nele consta aí se o serviço possui o projeto político-pedagógico, né, o PIA de cada criança. Em relação ao PPP, nós, inclusive, já elaboramos uma minuta, né, para disponibilizar para os municípios que estão em execução de serviço, para que seja discutido e construído coletivamente, porque o projeto político-pedagógico não pode ser algo engessado, né, e nem unilateral. O telefone de Márcia está ligado. Já mutei. Pronto. Então, assim, os municípios que ainda não tiverem, que desejarem esse instrumental, a gente já tem ele disponível e pode estar encaminhando e trocando ideias para a construção desse PPP até o momento que vocês finalizarem o preenchimento. Ok. Bom, aí com que frequência é permitido o contato das crianças com a família de origem, né? Então, vai marcar também aqui as opções. E a questão da articulação. Então, mesmo procedimento do CRAS, do CREAS, aquilo que a gente já explicou, tá? Aí aqui vai falar sobre a família acolhedora. Então, qual o número de famílias acolhedoras habilitadas, né, ou informação no município, o número de famílias acolhedoras cadastradas que estejam aptas, né, ou estejam acolhendo, e o número total de famílias acolhedoras tem sido suficiente para atender a demanda do serviço, sim ou não, informar. Indica o nome, a data de nascimento, o sexo, o CPF, escolaridade, tal, de cada responsável familiar da família acolhedora já apta, certo? Então, lembrando que essas famílias acolhedoras aptas, o responsável tem que estar lá no CAT SUAS, certo? Não é só os recursos humanos, ou seja, não são só os profissionais. A família, o responsável da família, tem que estar lá cadastrado no CAT SUAS, tá? Aqui a questão dos recursos humanos.
a questão da estrutura física, certo? Que vem, tipo assim, ele vem depois, né, no censo, também vem os espaços disponíveis, aquela questão de material, a equipe, o detalhamento da equipe técnica, se todos os profissionais são exclusivos, se não é exclusivo, enfim, se tem coordenação, e se foi proporcionada alguma participação dos profissionais em capacitação nos últimos 12 meses. E aqui a lista de recursos humanos que vem lá do CADSUAS e, por fim, a identificação do responsável. Certo, pessoal? Bom, é uma apresentação um pouquinho chata, né? Porque, assim, questionário é questionário, mas a gente tomou por bem fazer essa exposição para todo mundo se familiarizar, aqueles que estão pegando pela primeira vez ou os que não. Porque qual é a nossa ideia enquanto assessoria? Que vocês já se debrucem sobre esse questionário. E nas nossas visitas técnicas, no mês de novembro, o nosso planejamento é fazer a finalização dele no sistema. Então, é interessante que vocês já vão preenchendo, já vão colocando, para na nossa visita técnica a gente tratar as dúvidas mais específicas que porventura tenham surgido e, em seguida, já fazer o preenchimento no sistema. Fica aberto agora para alguma pergunta. Se já não tiver alguma complementação a fazer, fica à vontade também. Não, me sinto contemplada com todas as informações, as contribuições já foram dadas ao longo da apresentação e, mais uma vez, nos colocamos à disposição das equipes para ir esclarecendo as dúvidas que forem surgindo no momento que vocês estiverem reunidos para o preenchimento, não aguardar só a nossa visita, né? Que ela possa ser retirada de maneira virtual, por mensagem ou ligação, no momento que surgir. E quem puder ligar a câmera para a gente fazer uma foto aí da nossa tela, vamos ligar para a gente fazer uma foto. Tanta gente presente aí, 27 pessoas, coisa boa. Certo, pessoal? E de antemão agradecer a vocês pela presença, pela participação, tá bom? Muito obrigado aí, todo mundo ajeitando os cabelos, todo mundo ajeitando os cabelos. Eu passei até a pomadinha no meu 20, cabelo hoje para não ficar assanhado. 27, mas tem equipes aí que Tem estão com mais de mais um, profissionais, né? exatamente. Olha, coisa boa aí. A Raíssa tá lá em Jucurutu, temos 3. Lá em Campo Redondo, nossa amiga Débora. Pois obrigado aí, pessoal, por terem participado, tá bom? Espero que a gente tenha contribuído para iniciar esse processo. E vamos adiante. Vamos lá, olha a foto em 1, 2 e 3. Pronto, vou colocar lá no grupo da gente. Lá para o grupo lá do CRAS. Deixa eu ver se todo mundo conseguiu. Será que teve alguém que não conseguiu entrar? Coloquei a foto lá. Quem não pegou, daqui a pouco